Amém. Podem se assentar enquanto as crianças estão voltando, estão indo lá para a salinha. Amém, queridos? Alguém nos visitando pela primeira? Pela segunda? Não, né? Glória a Deus, estamos em casa. Fiquem à vontade, ok? Não sei como foi a semana de vocês, meu Deus. Ele virá, amém? Ele virá, e como nós gememos pela volta do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Que o Senhor possa falar, amados, com cada um de nós nessa noite, assim como falou comigo. Que o Senhor possa derramar graça nesse momento tão único, momento privilegiado que é o momento onde nós partilhamos o pão. Diz assim a palavra, João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Vou repetir. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor tem falado conosco, Deus, desde a escola bíblica, Pai. Senhor, é com muito temor e tremor que nós estamos diante da Tua presença, e o que mais queremos e anelamos é ouvir a Tua voz. Não queremos ser como aquele povo, Senhor, que resistiu à Tua voz, aquele povo que pereceu no deserto, Senhor. Não, Pai. Hoje é o dia, Senhor. Se ouvirmos a Tua voz, correspondermos ao que o Senhor pede de nós. Porque todos aqui, eu creio, Te amamos, Pai. E a maior prova de amor para Ti continua sendo obediência. E a promessa em seguida é a manifestação da Tua presença. Manifesta-te, Senhor, no nosso meio. Manifesta-se, Senhor, com os dons. Manifesta com cura. Manifesta, Senhor, com salvação, com libertação. Manifesta-te, Senhor. Te amamos e decidimos Te obedecer. Fala conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém?
Amados, essa palavra falou muito forte ao meu coração, né? Esse texto é um texto tão conhecido e tão poderoso, porque se eu for perguntar aqui para vocês, quem nunca se sentiu abandonado? Quem nunca se sentiu desamparado? E a Bíblia diz em Romanos 8 que nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Cristo. Nada poderá nos separar, diz Romanos 8, lá, versículo 35, né? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas por que, igreja? Eu pergunto a vocês. Quando os problemas vêm, a gente se sente assim, tão desamparado. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Jesus nos prometeu que Ele iria preparar lugar, Ele iria... E havia um propósito para isso, para que onde Ele estivesse, assim nós estivéssemos com Ele. O propósito de Deus, quando criou o homem, sempre foi relacionamento. Não mudou, esse Deus não muda, amados. A despeito das nossas inconstâncias, Deus, Ele é firme, Ele é fiel, Ele não muda jamais. Por isso nós podemos confiar nele, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você tem liberdade, você está numa igreja neopentecostal. Se você quiser, você glorifica, se você quiser, você pula, se você quiser, se joga no chão, se você quiser vir aqui na frente, se joga. Ninguém vai te julgar, amém? Onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Seja livre para exaltar o teu Senhor, o teu Salvador, igreja. E aí, a gente olha e vê que o propósito não mudou. Quando a gente olha lá para Levítico, ele diz lá no capítulo 26 que ele colocaria o tabernáculo dele entre os homens. A vontade de Deus sempre foi tabernacular, sempre foi. E esse propósito a gente só se vê cumprir na íntegra em Apocalipse 21, versículo 3, quando eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens, o propósito de Deus se cumprirá. E esse dia nós veremos, amém? Face a face. Quantos esperam por esse dia? Quantos ainda creem que há esse dia virá, como nós acabamos de cantar aqui, amados. Às vezes a gente canta da boca para fora, mas são preciosas verdades que nós precisamos falar com convicção, como quem prega, como quem está propagando, né? Adoração é isso, amados. É uma propagação. Quantos entendem isso? Muito mais do que canções. O que você está falando, você está... Rapaz, é uma espada no reino espiritual. Você está enfiando na goela do diabo. Ele tem que ouvir isso. E ele tem que bater em retirada. Amém? Tem que bater em retirada. Adore mais o teu Deus, Ele é digno de louvor, Ele é digno do teu louvor. Eu quero te dizer, a despeito das circunstâncias, às vezes a gente está destruído, a gente está chorando por dentro, mas quando você encontra forças para adorar esse Deus, eu quero te dizer que toda adoração lá cessa para ouvir um filho de Deus dizendo, tu és o Senhor, eu te seguirei, eu te amo, a despeito de tudo isso que eu estou vivendo, Senhor, eu continuo confiando nas tuas promessas. É isso que Deus espera de nós, que a gente não venha caminhar por vista. É muito fácil. Os anjos estão vendo algo glorioso, por isso eles estão falando santo, santo, santo. Mas quando você está vendo destruição, quando você está vendo violência, e você continua dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheio da sua glória. Você não está falando aquilo que teus olhos vê, você está falando aquilo que você crê no teu coração. Amém? E eu fiquei, perguntei aí para vocês, gente, como foi a semana de vocês? Eu confesso para vocês, fiquei muito baqueada. Essa foi uma semana difícil para mim.
Essa foi uma semana, eu não sei quantos acompanharam aquele caso daquela menina, Juliana Marins. Rapaz, aquilo passou no Brasil, no mundo, aquilo foi, né, a menina de Niterói. E eu fiquei muito impactada como mãe. Minha filha fez há pouco tempo, né, ano passado, né, fez um mochilão, fazia excursão, não fez nesse nível, mas podia ser comigo. E eu senti a dor daquela mãe, daquele pai, entendeu? E eu queria me desligar dessa notícia, mas isso ficava no meu coração. Meu Deus, 4 dias, Jesus! Sabe? Enfim, foi nesse universo que Deus gerou essa palavra, né? Por isso que eu perguntei para vocês, você já se sentiu assim, abandonado, desamparado? Essa palavra tem uma promessa maravilhosa, mostrando que Deus, Ele disse, olha, eu vivo, eu te amo. Amém, igreja? Deus está vivo, Deus não está morto, pendurado no madeiro, Ele vive, Ele foi preparar um lugar e Ele voltará. Ele nos ama, Ele fez tudo isso por amor. Amém? Ele voltará para nos buscar. O tema dessa palavra, se você quer botar um tema, é não fomos deixados para trás. Não fomos deixados para trás. Ele preparou tudo. O plano dele não pode ser frustrado, como diz Isaías. Todos os seus intentos terão êxito, porque Deus é maravilhoso. E Ele ainda nos deixou o Espírito Santo para fazer morada em nós. Sabe por quê, Marco? Para não te deixar sozinho, meu irmão. Nesses momentos de aflição, você vai ter o Espírito Santo, o Consolador, que vai estar ali dentro de você, te dando força, te encorajando. Vamos lá, levanta. É mais um dia, as misericórdias estão se renovando sobre a tua vida. É um dia de cada vez, meu irmão. É de glória em glória, de fé em fé. Amém? Mas falando sobre isso, né, eu lembro de um momento, né, já falei tantos testemunhos, será que esse eu já tinha contado aqui? Né? Eu lembro de um momento que foi muito difícil, esse momento de desamparo, de solidão, de cadê o meu chão, né? Eu lembro que o meu pai, ele tinha uma marmoraria e ele faliu. Na década de 70 ele faliu e eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos de idade quando o oficial de justiça bateu na minha casa. E esse foi um momento muito marcante. Eu lembro que meu irmão, que é 4 anos mais velho do que eu, ele foi para debaixo da mesa, se escondeu, né, com vergonha. E naquela época nós não tínhamos tanta... Era classe média, né? Só que oficial de justiça, exatamente como a Bíblia fala, a viúva, né? Vai buscar os teus bens para liquidar a tua dívida. Era uma dívida grandiosa, né? Era uma dívida hoje em dia seria INSS, né? Por causa de funcionário, né? E aí, naquela época, amados, acredite você ou não, livro valia muito, verdade ou não? Coleção, quem é da época da Barça, dessas enciclopédias aí, rapaz... Eu me lembro que tinha que ir na biblioteca. Aqui no Cocotá mesmo tinha aquela biblioteca, gente, para fazer pesquisa, porque você ter uma coleção dessa na tua casa era... E ali tinha algumas coisas lá em casa, mas de tantas coisas, né? Ele levou algo que era meu, né? Eu tinha uma coleção que se chamava Meu Mundo da Criança. Já contei esse testemunho aqui? Não, viu? Já contei para os jovens lá, aqui não, viu? Então, eu tinha uma coleção que se chamava Meu Mundo da Criança. Era uma coleção de fábulas do mundo inteiro, né? País, então, histórias assim fantásticas. Eu não sabia ler, mas eu me distraía vendo as ilustrações daquele livro. Rapaz, quando chega aquele oficial de justiça na minha casa e leva o meu Nintendo, né, como se fosse... Eu era um cotoco de gente. Eu parti para cima dele. Não, meu livro você não vai levar, não. Meu livro não, deixa o meu livro.
E a minha mãe fala, né, que ele achou engraçado e disse, não, olha, vou deixar esse aqui, que é mais, você vai precisar desse quando você crescer, que era um livro de ciência, alguma coisa assim, mas tinha levado. E eu tinha 4 anos de idade, não tinha compreensão. Resumo, amados, essa falência foi tão difícil, meu pai se escondeu, né, ele foi para a Argentina, ele ficou um tempo lá, e a minha família ficou passando necessidade, a gente ficou sendo sustentado pelos vizinhos, e lá tinha ido o meu mundo da criança. Mas teve um dia que eu vi meu pai voltar. Teve um dia, rapaz, que meu pai chegou da Argentina, e foi um dia, hoje ele não está aqui, mas eu me senti totalmente, chegou o meu pai. Chegou aquele que vai me defender. Não estou mais sozinho, eu tenho um pai. Eu tenho um pai que voltou para mim. Isso me marcou. E eu lembro que eu precisava de tantas coisas, né? Eu era sustentada pelos vizinhos. Os vizinhos tinham vergonha, tinham pena e dividiam a comida e tal. Eu precisava de comida, precisava de roupa, precisava de sapato. Quem é pai e mãe aqui sabe muito bem o que uma criança precisa. Mas meu pai chegou da Argentina com alfajor. Conhece esse doce, alfajor? Hã? E aquilo para mim era como se fosse ouro. Eu pegava aquilo, eu só faltava esfregar na cara dos coleguinhas. Cadê teu pai? Teu pai está onde? Teu pai fugiu, aquelas coisas todas. Eu tenho um alfajor. Tu já comeu isso? Gente, e aí a gente vai lembrando e a gente vai vendo que algumas coisas, né, já nem lembrava mais da coleção que tinha sido levada. Onde é que eu quero chegar, amados? A presença do meu pai, a volta do meu pai, sabe, supria todas as minhas carências. Eu quero te dizer que ele prometeu que vai voltar. Às vezes a gente fica se preocupando com as coleções do meu mundo da crença. Isso para Deus não é nada, isso serve para você por um tempo, mas vai chegar um tempo que aquilo não vai ser mais suficiente. Quero te dizer, igreja, que nós estamos vivendo o tempo onde só a presença de Deus nos satisfaz. Somente a presença dele pode nutrir a nossa alma de todos os medos, de todas as carências. Eu preciso bradar isso para você ouvir. Deus não está morto, ele vive. A despeito de tudo que você está enfrentando, ele não te deixou órfão, ele não ignora a tua dor. Preste atenção, ele enviou o Espírito Santo Consolador que está dentro de você, já está aí dentro, amém, amados? Para te ajudar nas tuas fraquezas, diz a palavra, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele momento que você não consegue nem orar, você não consegue nem entender o que você está vivendo? O Espírito Santo consegue. E aí é que ele age. E aí é que ele complementa. E aí é que ele entra na situação. Ele quer se manifestar, igreja. Ele quer se manifestar a você. Ele quer se manifestar no meio desse vento. Tu crê nisso? Ele quer mostrar para você o quanto ele te ama. Descansa nesse amor. Esse amor nos sustenta, esse amor é suficiente. Amém? Vamos seguindo em frente. Filipenses 3, aleluia. A nossa jornada espiritual, queridos, sabe? É uma jornada, não é fácil. Existem momentos de vale, existem momentos maravilhosos e é tão passageiro, né? Passa tanto, tão rápido. Meu Deus do céu. Mas eu quero te dizer que na glória não será assim. Nós teremos uma eternidade com o nosso amado. Amém? Filipenses 3,12, Paulo fala... Ei, você conhece essa passagem de cor e salteado, mas vamos falar lá de novo. Deus quer te sacudir, Deus quer falar algo com você, amém?
Como está a tua jornada? É isso que eu quero, é isso que o Espírito Santo quer saber. Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, sublinha esse versículo, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Sabe, esse trecho aqui, do versículo 12 ao 16, Paulo resume a nossa jornada espiritual aqui nessa terra, até chegarmos àquele grande dia, quando veremos face a face, amados. Sabe, para resumir, nesses versos nós podemos tirar assim grandes lições. Primeira coisa, somos todos imperfeitos, mas temos um alvo a seguir. O alvo é Cristo. Ele é a perfeição em pessoa. Quantos concordam com isso? Diga amém. Paulo diz aqui, eu não cheguei a lugar nenhum. Eu ainda preciso, ser aperfeiçoado. Mas no meio dessa caminhada, nós lidamos com tantas coisas, decepções com os outros, tristeza, decepção conosco, que vão tentar te fazer parar, mas prossiga adiante, amados. Não pare. Para atingirmos esse alvo, algumas coisas precisam ficar para trás. Tem jovem aqui? Tem. Peguei vocês. Gente, tem que ficar para trás algumas coisas para você receber aquilo que está adiante. Algumas coisas. Quem viu aquele filme, Sei que tem um povo aqui que gosta de filme, Mar Vermelho, que fala da saga dos judeus na Etiópia, que aí o resgate para levar os camaradas da Etiópia, que estava numa guerra civil, e ninguém queria deixar ninguém sair, e para chegar lá em Israel, meu Deus do céu, eles chegam num momento que dentro do avião tinha um limite. Todo mundo sabe disso, Precisa sacar muito de aviação. Mas para o avião decolar tem um peso, tem um máximo, só vale tantas pessoas. Mas aí eles chegam a uma conclusão. Vem cá, e se a gente tirar a mobília de dentro do avião? E se a gente tirar as cadeiras, sabe? Se a gente tirar algumas coleções que você guarda no meu mundo da criança, é tempo de crescer. Deus quer nos levar a esse lugar de maturidade espiritual. Para de querer ser aquela menininha, aquele menininho, entendeu? Deus está falando, olha o tempo que nós estamos vivendo. Jesus está voltando. Algumas coisas têm que ficar para trás, amados. Que não é essencial na tua vida. Você pode viver sem isso. Você só não pode viver sem a graça de Deus. Você não pode viver sem a presença dele. Algumas coisas são inegociáveis e a gente está querendo trocar. A gente está aceitando as bandejas, meu irmão. Tu está vendendo a tua primogenitura, tu está vendendo a tua entrada na glória. Preste atenção o que você está fazendo com a tua vida. Deus nos pergunta. Algumas coisas têm que ficar para trás, vai doer, você vai chorar, vai bater pezinho, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Você confia ou não confia?
Hã? Você confia nele? Você confia que o controle, como nós cantamos agora, está nas suas mãos? Que ele não parou um instantinho para olhar para o lado ou para olhar para o irmão, mas que o foco dele está em você, com aqueles olhos de chama, de fogo. Você crê nisso verdadeiramente, igreja? Hã? Então deixa ele tirar o que precisa tirar, meu irmão. Ele sabe o que está fazendo. Algumas coisas têm que ficar para trás. Preciso falar para você o quê? Mágoas. Mágoas, ressentimento, isso pesa o teu avião e te impede de decolar e de chegar aonde Deus quer te levar, igreja. Quanto tempo mais você vai ficar carregando isso, meu irmão? Medo paralisa. A palavra de Deus diz que quem o medo, quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Tudo nos amedronta. Tudo, meu Deus do céu. Eu vi essa história, eu fiquei com esse troço na cabeça, isso não saiu da minha cabeça. Meu Deus, eu queria me desligar disso e eu não conseguia me desligar disso. Eu entendo quando Deus quer falar comigo, é isso, sabia? Quando Deus quer falar, não sai deste lugar. É neste lugar que eu quero falar contigo. É neste lugar onde essa menina caiu. É neste lugar onde para todos pode parecer o fim, mas eu te digo que pode ser o começo. Quantos creem nisso? Às vezes são situações mais desagradáveis. São as situações que você pensa, meu Deus, morri. Eu não vejo o fim do túnel. Cheguei no fundo do poço, Deus, e Deus te diz, não, é nesse lugar que eu quero me revelar a você. Quantos creem nisso? De todo o coração, amados. Deixa Deus tirar as coisas que precisam, que só está pesando a tua vida, está impedindo você de romper, sabe, decepções que roubam a nossa fé, que fizeram comigo, que falaram. Meu irmão, é porque ainda tem muito orgulho. Orgulho ferido, mas tem orgulho. Quando chegar um momento que você não se importa mais com nada disso, você só se importa com ele, esse orgulho está tratado. Aonde, pastora? Lá na cruz, onde deveria estar, crucificado com Cristo. Amém? Avançando para as que estão diante de mim. Algumas coisas não podem ficar para trás. O quê? Aquilo que você já alcançou em Deus. Paulo fala, olha, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Mas é interessante, né? A gente fica olhando, mas olha para o irmão, né? Mas isso aqui, você chegou até aqui, daí você caminha em frente, rapaz. Você vai jogar fora isso que você já alcançou? A tua salvação? Aquilo que você viveu com Deus? É daí para frente. É daí em diante. Repete comigo, igreja. Daí em diante. Daí em diante. Daí onde? Daquilo que você já alcançou, daquilo que você já foi alcançado, amados. Às vezes nós temos algumas quedas no meio do caminho. E a gente quer desistir de tudo. Não faça essa loucura. Para, se arrepende e continue avançando. Amém? Chore o que tiver que chorar. Perca até a tua voz gritando com Deus. Amém? Que é Ele que pode mudar a tua sorte. Mas continue avançando. Não é para parar. Permaneça firme. Não negocie. Amados, né, a gente está passando...
por uma pequena reforma lá na cozinha, existe um prédio, existem alguns pontos que são estruturais. Tu pode derrubar a parede, tu pode derrubar, fazer muita coisa, ampliar, mas se você mexer naquela estrutura, o troço vem abaixo. Quantos estão entendendo? E às vezes a gente quer deixar para trás algo que não poderia deixar para trás. Algumas coisas são essenciais. O grande desafio é nós termos esse entendimento, essa visão. O que é para deixar para trás? E o que eu não posso abrir mão? Você tem que sair daqui com essa tarefa, esse desafio. O que na minha vida eu tenho que abrir mão e o que é inegociável? Espírito Santo que habita em você, ele vai te revelar. Amém? Às vezes você está abrindo mão de coisas preciosas que ele nunca pediu para você. Às vezes a gente fica brigando, como eu estou te falando, com uma coleção, meu irmão, quando Deus tem algo muito maior, incomparável, diz a palavra. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem. Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Que nós possamos buscar isso. Vamos lá, vamos seguir em frente. Êxodo, capítulo 13. Precisamos entender que nessa jornada nós não estamos sozinhos. Há um que é o nosso guia, ele é o nosso bom pastor e ele nunca nos desamparará. Amém, amados? Olha a jornada desse povo no deserto. Deserto é lugar de aflição. Deserto é lugar de escassez. Deserto falta tudo, amados. Esse povo passou por esse deserto e tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu não sei qual o deserto que você está enfrentando. Olha aí, quem te disse que você está sozinho? Êxodo 13, versículo 21, olha o cuidado de Deus. Falei para você do amor, que nada nos separará. No versículo 21 fala assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Você sabe que tudo isso é sombra de Cristo, né? No Antigo Testamento, isso tudo aponta para Cristo. Aqui, o texto é interessante que quando mostra de dia e de noite, fala, olha, a proteção, a comunhão era 24 horas, de dia e de noite. Deus se fazia presente. Quando fala de dia, fala da luz. Eu gostei tanto quando o pastor, não sei se foi o pastor Júlio que pregou, que muitas vezes quando nós estamos vivendo diante de um caos, a primeira coisa que Deus faz é, acende a luz, haja luz, não é isso? Para trazer o quê? Discernimento, né? Para você entender o momento onde você, o que você está enfrentando, amém? Então, quando fala aqui que de dia ele ia, né, acompanhava ali com a nuvem, né, protegendo o povo da insolação, mostra que de dia havia luz. Então, quando nós estamos caminhando na nossa jornada espiritual e nós conseguimos entender o agir de Deus, a sua direção nitidamente para o nosso dia, nós estamos, para a nossa vida, nós estamos debaixo dessa coluna de nuvem, nós estamos caminhando de dia. Mas e de noite? E de noite é quando não há luz. É quando não temos explicações. Por que isso aconteceu? Não sei. Não é por vista.
quando você não está vendo nada, é tudo escuro, mas você continua caminhando por fé, de dia e de noite. De dia e de noite. Precisamos entender, amados, que a nossa caminhada, a nossa jornada com Deus, ela se faz em etapas. Existem estações, existe momento que a nuvem parava e o povo precisava parar. Existia momento e parar, amados. Às vezes Deus nos para, pode ser uma enfermidade. Às vezes nós precisamos parar para ouvir Deus, porque estamos muito acelerados. São tantas situações que Deus às vezes nos faz parar. Quem está entendendo o que eu estou falando? E quando Ele para, a gente fica mais atento, com os ouvidos mais aguçados para ouvir a sua direção. Então, parar, quando a nuvem parava, e eu quero te dizer, é aquele momento que você precisa refletir na tua vida. É aquele momento que você precisa fazer uma revisão, que a gente já falou tantas vezes aqui, de rota. Para onde eu estou indo? Onde eu estou querendo chegar com essa situação? É o momento de recomeçar de onde você parou. Amém? E aí, Deus às vezes muda de posição. Olha aí, Êxodo 14, do 19 ao 20. Fala assim: então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Deus, às vezes, na nossa caminhada, Ele muda de posição. O fato de você não estar vendo nada, meu irmão. O fato de você estar olhando numa direção. E eu quero te dizer que Deus está na retaguarda. Amém? Deus está trabalhando em todo o tempo. Ele não te abandonou. Ainda que você não possa estar vendo o seu agir, Ele está te livrando, Ele está te dando livramento. Você pode dizer aleluia, você pode agradecer a Deus. Ele foi para trás, meu irmão. Ele está enfrentando os teus inimigos, que você não tem nem noção. Mas um dia nós teremos noção dos livramentos que Deus nos deu. Amém? As coisas não são dentro do nosso entendimento, a nossa mente limitada. Mas por que a gente quer entender tudo? Para depois a gente caminhar, para a gente cantar o hino da vitória. Com Deus, às vezes, tu não vai entender, mas você continua caminhando e você mostra para Ele, eu continuo crendo. Amém? Eu quero te dizer isso, amados. E aí, quantas e quantas vezes, nossa, perdi a conta de quantas besteiras a gente já falou, quantas coisas, quantas murmurações, e Deus nos livrando, e Deus enfrentando os nossos inimigos, né? Quando você estuda a Bíblia e você vê entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, existe um período de 400 anos, muito conhecido como o silêncio de Deus. As pessoas, porque nesse momento não houve inspiração para escrever livros, né? E os livros que foram escritos não foram reconhecidos como livros inspirados por Deus. Mas nesses 400 anos, Deus estava trabalhando em função de quê? Do Evangelho. Do antigo, de Malaquias até Mateus, Deus estava preparando ruas, porque a mensagem precisava chegar nos confins da terra. Deus estava mudando impérios, Deus estava colocando uma linguagem universal que hoje seria comparada ao inglês. Naquela época era o grego
todos falavam grego. Então, Deus estava trabalhando. E poderia ser que muitos pensassem, Deus já se mandou, rapaz, esqueceu da gente aqui, nos deixou aqui, ao Deus dará, para ver o que vai dar nisso. É verdade? E por último, quero aqui falar, não, ainda tem mais, né? Mas nesse ponto que eu coloquei aqui, Deuteronômio 25. Amém? Deuteronômio 25. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Tudo está aqui. A gente só precisa ler, a gente só precisa entender, Senhor. Traz essa clareza, esse esclarecimento, Senhor. Deuteronômio 25. Eu preciso te orientar, amados. Versículo 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavam abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor na terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueça. Amados, aqueles que ficavam para trás, aqueles que estavam desistidos, aqueles que estavam sem força de seguir a jornada, eram atacados por esse inimigo feroz, chamado Amaleque, que vinha covardemente por trás. Somos fortes quando estamos juntos, fazendo parte de um corpo, mas quando você fica, e isso falou muito forte ao meu coração, com a história da menina que ficou para descansar, que estava cansada, e ali infelizmente sucedeu a tragédia. Então existe um espírito que pega aqueles abatidos, aqueles que ficam para trás. Primeiro ponto que eu quero falar para você, se você estiver cansado, isso, amados, todos nós podemos passar por isso, cansaço, desânimo, fadiga, todos nós, não tem um aqui nessa noite que já não tenha ou não vai enfrentar isso. Mas um conselho que eu preciso dar, não se isole. Amém? Não se isole, amados, em nome de Jesus, peça ajuda, peça socorro, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Amados, é claro que muitos aqui já ouviram esse jargão, esse ditado no mundo que é, se correr, às vezes a gente fica numa situação, se correr o bicho pega, porque ele é mais ágil que você, ele não fica gripado, não tem virose, não tem menopausa, meu irmão, ele te chega, te pega na curva, amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nosso inimigo, né? Se ficar, o bicho come, e aí, o que a gente faz numa situação dessa? Você enfrenta o bicho. Você enfrenta o amalequita, meu irmão. Qual é o amalequita que quer te devorar? Você vai ter que armar uma estratégia. E eu quero te dizer, com as armas espirituais em Deus. As nossas armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Diz isso na palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, não, sei lá, eu acho que é 2 Coríntios, né? Depois eu falo, desculpa. Mas a nossa arma, ela não é carnal, ela é espiritual. Todo mundo sabe. Quais são as armas espirituais, igreja? Fala para mim. Acorda, vamos lá. Quais são as armas espirituais? Oração, alguém falou aí? Não? Hã? Oração, jejum, muito bem. Quem mais? A palavra, o sangue de Jesus. Olha aí, o povo sabe, o povo é preparado para a guerra, meu irmão. O povo é preparado para enfrentar os seus inimigos espirituais. Mas e se eu falar unidade? Isso é uma arma?
Isso é uma arma poderosa, meu amado. Quem lembra daquele... tem uns peixinhos... Quem lembra daquele... quem já viu esse... É uns peixinhos que eles ficam tão junto no mar. Quem já viu isso? Que eles enfrentam, eles ficam tão compactos que eles enfrentam baleia, né? Predadores mais fortes, eles assustam. Tamanha é a unidade. Eu lembro que a gente, quando tinha sítio, um cavalo tinha esbarrado na casa de marimbondo. Rapaz, eu olhei assim, eu pensei que o tempo ia mudar. Lembra, Fátima? Porque eles vieram tão juntos, tão unidos. Parecia nuvem de chuva, gente. Era marimbondo. Caiu em cima da gente. Meu Deus do céu. Júlio levou um monte de mordida. Mas o povo de Deus, quando tem que estar unido, gente. Porque Jesus orou em João 17, Pai, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles sejam um como eu sou um contigo e como tu és um comigo. João 17, amados, versículo 20, Jesus orou pela unidade do corpo. Tu lembra dessa passagem? Mas por que nós somos tão desunidos? Porque quando o problema vem, meu irmão, você se isola. Por que você não pede ajuda? Deixa eu te falar um negócio. Os adivinhos não entrarão no reino dos céus. Conhece esse versículo? Ninguém pode adivinhar o que está aí dentro. Ninguém pode adivinhar a melequita que você está enfrentando, meu irmão. Você precisa pedir ajuda, socorro. Eu preciso de ajuda. Eu não saio daqui sem oração. Mas aí você se expõe. E daí que você se expõe, meu irmão? Você tem que pisar, sabe, na cabeça do inimigo que está tentando te devorar. Esse amalequita. Amém, igreja? Glória a Deus, nós precisamos. Eclesiastes, quem conhece a passagem? Eclesiastes 4, 9, 10, bota aí. Melhor é serem do que? Porque a igreja sabe tudo. Glória a Deus. Porque se um cair, o outro levanta. Mas ai de quem estiver só. Olha para a direita, se eu cair, tu me levanta. Se eu cair, tu me levanta, não vai me deixar na furada, não. Se eu cair, eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você. Amados, é na unidade que nós vamos vencer, amém? É na unidade, nós somos fortes como somos um corpo. Por último, amados, o que pode fazer mudar a nossa vida é se recusar a ficar para trás. Quantos concordam? Eu não vou ficar para trás. Eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Não se contente apenas com isso. Deus tem mais, igreja. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você. Não importa quanto tempo você tenha no Evangelho, Deus tem muito mais. Profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. E para falar sobre essas duas pessoas, né, eu peguei 2 casos, estudo de caso aqui na Bíblia, bem conhecido, que você sabe. João 5, vamos lá. Para terminar, eu vou subir, tá? João 5, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigada, Senhor. João 5, você conhece esse homem? Tudo tu conhece. Glória a Deus, né? Amém. João 5. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto
um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém, amados? Meu Deus, essa passagem aqui, amados, mostra um homem deitado no leito da acomodação. 38 anos, tá bom para você? 38 anos. Quando ele achava que era a vez dele, ia outro no lugar. Quando ele achava que era a vez dele, ia outro no lugar. E assim sucessivamente. Quando Jesus chega ali, Jesus que sabia todas as coisas, mesmo antes de perguntar, aquele que fez a boca do homem, aquele que fez o próprio homem, pergunta: você quer ser curado? Preciso dizer para você, igreja, ser curado, ser liberto, ser salvo, ser avivado, tem que passar pelo teu querer. Deus respeita, Deus não invade. E quando ele abre a boca para o discurso daquele homem, não tem ninguém que me ponha lá. Ele estava acomodado achando que alguém poderia orar, né? Ele estava esperando o mover. Existem pessoas que esperem o mover. Eu já vivi isso, eu já vivi essa estação. Eu ia de conferência em conferência, né? Até entender esse consolador que está dentro de mim e me ajuda nas minhas fraquezas. Eu não preciso ir para lugar nenhum. Claro, entenda, né? Mas ele transferia. Alguém vai orar, alguém vai profetizar, alguém vai pregar, alguém vai me colocar no colo, alguém vai fazer alguma coisa por mim. E foram passando os anos, e foi chegando 38 anos, até o dia que Jesus encontrou ele. E eu oro para que esse seja o dia que o Senhor nos encontre nesse lugar. Porque isso mudou a vida daquele homem, amados. E ele não fez do jeito que ele esperava que ele fizesse. Vai descer os 5 pavilhões, vai me jogar no tanque. Jesus deu a palavra. Você está aqui ouvindo a palavra uns 40 minutos, ouvindo a palavra. Isso tem poder para te curar de toda paralisia espiritual, se você ouvir e obedecer. Deus não te deixou para trás. Sai desse leito da acomodação, do vitimismo, do coitadinho. Para de ter pena de você. Sabe quem você é em Deus? Você não é pequeno, você é grande, você é filho de Deus, você é princesa do Senhor. Deus te deu autoridade. Ser filho de Deus, igreja, é ter autoridade para ligar na terra e ser ligado nos céus.
Quando nós vamos fazer uso dessa autoridade, meu irmão? Mas talvez se o pastor orar, mas talvez é contigo, meu irmão. Mas quando aperta a situação, Deus mostra quem está aí dentro. É uma oportunidade de vir para fora, de manifestar. Lembra que eu falei isso no começo? Aquele que me ama, eu o amarei, virei e me manifestarei a ele. Deixa que Deus se manifeste nessa situação. Deixa vir para fora aquilo que está aí dentro, guardado, entulhado. Anos e anos, 38 anos. Quanto tempo você tem de evangelho? Quantas pregações, quantas ministrações é para fazer uso agora? Hoje é o dia. É nesse momento, é para esse momento que você foi preparado. Faça uso, exercite a tua fé, abra a tua boca, dê ordem ao vento. Amém, igreja? Vocês estão assim para mim? Segundo caso, e a gente encerra e a gente vai adorar o Senhor. Lucas 18, vamos lá. Oh, glória a Deus. Primeira pregação que eu preguei foi sobre esse homem. Senhor. Aleluia. Rapaz, essa história não acaba assim. Só acaba se você quiser. A pergunta que Jesus fez para o paralítico cabe para todo mundo. Você quer ou não quer? Mostra para ele o que arde no teu coração. Às vezes a gente tem que determinar, a gente tem que falar. Ele sabe, mas ele quer ouvir. Quando você fala, você está exercendo a tua fé. Lucas 18, 35, 43, fala assim, vem comigo. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um ceguinho, aleluia, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Que queres que eu te faça? Meu Deus, o homem é cego. É claro que ele queria, né? Não. São tantas coisas que a gente pede para Deus. Ele poderia estar pedindo para Deus: Senhor, eu sei que tu é carpinteiro, eu quero uma bengala nova, quero uma bengala equipada. Deus, olha, as esmolas estão muito fraquinhas, Senhor. Fala com esse povo para melhorar as esmolas, a vida do ceguinho. E ele ia continuar com aquela vida sentado à beira do caminho, vivendo aquela vida miserável. Ele podia pedir para Jesus: Senhor, eu quero uma esposa. Cadê os solteiros? Eu quero uma mulher que cozinhe, passe, lave para mim. Eu quero uma mulher para fazer, né, as obrigações, enfim. Deus, eu estou tão sozinho. Arruma uma esposa para mim, Deus. Mas aquele homem, ele fala: que eu torne a ver. Às vezes nós precisamos ser assim, direto com Deus, amados. Às vezes tudo que nós estamos enfrentando é a falta da visão. Às vezes estamos andando como cego. Apocalipse fala isso. Compra colírio para que você tenha visão, amados.
Às vezes os problemas nos cegou. Às vezes nós estamos vivendo o poço de milagre, o manancial de água viva, que é Jesus Cristo de Nazaré, está do nosso lado, está na nossa, mas a gente não enxerga. Deus precisa abrir, sabe? Eu tenho orado muito por isso. Deus tem me levado a orar nisso, no momento de tribulação, porque não tem como escapar. Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu tenho orado para as pessoas que estão vivendo no vale da aflição é: Senhor, abre os olhos espirituais para que possa enxergar o Senhor no meio do vento. Não é um fantasma, meu irmão. Não veio para te assombrar. É o Senhor que veio para te socorrer. Sabe a diferença desses dois homens? Um tinha um problema nas pernas, outro tinha um problema na vista, mas os dois tinham a boca. Todo mundo tem boca aqui, né? Escuta um glória a Deus numa hora dessa. Um amém. A diferença é o discurso de um para o discurso do outro. Meu irmão, veio com justificativa. Olha, eu estou assim porque não tem ninguém. A culpa é do outro. E lá no outro versículo, quando Jesus fala: olha, não peques mais. Para aí. O paralítico, meu irmão. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ainda que ele tinha uma história triste, ele também era pecador como todos nós. Às vezes a gente quer a cura, mas a gente precisa entender que nós carecemos do perdão e da graça que foi liberada na cruz do Calvário. Somos pecadores e fomos alcançados por Ele. Deus quer fazer a obra completa na nossa vida, amados. A gente só olha, volto aqui a dizer, por uma coisa que é, meu Deus, isso é tão passageiro. É isso aí? Você lutou tanto, 38 anos por causa disso aí? Eu tenho muito mais. Qual é a tua coleção? Qual é o mundo da tua criança, amados? Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para cada um de nós. O cego, ele diz: Senhor, que eu torne a ver. Que essa noite, amados, o Senhor possa abrir a nossa visão e nos ver como realmente nós somos. Somos pobres, necessitados e carentes da glória de Deus. Sozinho não conseguiremos permanecer nessa posição que Deus nos chamou para estar. Sozinho não conseguiremos avançar para o alvo que é Cristo. Deus nos deixou num corpo para que onde você for fraco, amados, quando você machuca um braço, você tem outro braço. Você tem as tuas pernas para você continuar caminhando. Eu quero convidar a igreja, fica de pé, vamos terminar esse culto diferente. Dá a mão para o teu irmão que está ao teu lado direito, solta esse celular, dá o lado da direita, o lado da esquerda, meu irmão, e vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto, não vamos deixar ninguém para trás. Fala para o teu irmão que está ao teu lado: eu não te deixo desistir. Eu não te deixo desistir. Você vai chegar até o fim. Você chegou até aqui, meu irmão. Falta só 100 metros. 100 metros você aguenta. O Espírito Santo de Deus é que te encoraja, é que te sustenta nas tuas fraquezas. Adore o Senhor, igreja. Abra a tua boca. Você não é como aquele paralítico. Você é aquele que tem sede e fome. Que Deus possa restaurar a visão do seu povo. Que possamos olhar para Ele e ver o quanto Ele é lindo. O nosso alvo continua sendo Cristo. Aleluia!